Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então, no encontro de hoje, nós vamos trabalhar os antibióticos que matam as bactérias através da parede celular. A gente pode fazer isso de duas formas, de maneira importante: impedir a síntese dessa parede celular e impedir a síntese do precursor que será usado para formar a parede celular. Então, quando a gente está falando em inibir a síntese da parede celular, a gente está falando de alguns fármacos importantes, como as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, os monobactâmicos. Então, ocorre a síntese da parede através da ligação cruzada entre peptoglicanos. Um peptoglicano é uma proteína que tem ósis, tem açúcares assim ao redor, e esse peptoglicano ele faz ligações cruzadas com outros peptoglicanos, e a gente tem uma enzima que a gente chama de transpeptidase para fazer essa ligação entre eles. A gente tem uma outra enzima que a gente chama de hidrolase, que desfaz essa ligação. Ela vem aqui e desmancha essa ligação, desfaz a parede. Essas duas enzimas elas são controladas por uma proteína chamada PBP, proteína ligante de penicilinas. Essa PBP controla então a transpeptidação, que é a síntese da parede, como também controla a inibição da síntese da parede através da liberação da hidrolase, fazendo com que ocorra um processo coordenado na bactéria de síntese da parede para que ela possa se renovar e se manter durante mais tempo, inclusive aumentando sua resistência no ambiente até que outro organismo possa se contaminar com ela e ela possa colonizar esse novo organismo. Bom, quando a gente está falando aqui da síntese do precursor, a gente nem faz o peptoglicano, ele deixa de ser fabricado. Os antibióticos importantes são a bacitracina, a teicoplamina e a vancomicina. Como eu havia falado no vídeo anterior, os antibióticos que matam as bactérias pela parede celular, eles podem inibir a síntese dessa parede através da inibição enzimática, ou podem inibir a síntese de um precursor, de uma molécula que será formada, que no caso o peptoglicano, para constituir essa parede. Então, hoje nós vamos trabalhar esses antibióticos aqui que inibem a síntese do precursor dos peptoglicanos. Aqui nós temos dois antibióticos importantes, como a vancomicina e a teicoplamina. Eles são fármacos que inibem a biossíntese das etapas iniciais da síntese do peptoglicano. Então, não haverá peptoglicano sendo sintetizado. Aquela proteína com aqueles açúcares assim ao redor, que farão parte da parede celular da bactéria, não serão fabricados. Entre eles, especialmente a vancomicina, merece uma atenção especial. Ela pode ser usada para tratamento de bactérias gram-positivas, que é o seu forte. Ela também pode ser usada para colite pseudomembranosa, com endocardite bacteriana, são tratamentos de doenças importantes. E essa vancomicina ela pode ser administrada intravenosa, que ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, consegue chegar até o sistema nervoso central e pode ser usada para o tratamento de meningite. No caso, ela possui como efeitos adversos importantes a ototoxicidade e a nefrotoxicidade, e essas reações adversas podem ser potencializadas quando se usa junto às penicilinas, que também podem provocar ototoxicidade e nefrotoxicidade. Então, uma coisa importante é que a administração intravenosa dessa vancomicina não pode ser num tempo menor de 60 minutos. Se ela for administrada rapidamente, ocorrerá a liberação de histamina, o paciente apresentará sinais e sintomas como se tivesse uma crise alérgica, na verdade a síndrome do homem vermelho, e o que vai acontecer com ele? Ele pode ter edema de glote, dificuldade para respirar, precisar ser entubado por causa de um erro de medicação. Não é uma liberação de histamina imunogênica, a gente não está falando de antígeno de alergia. A gente está falando de liberação de histamina através do medicamento, é não imunogênico. Então, essa liberação de histamina pode provocar a síndrome do homem vermelho. E a vancomicina não pode ser administrada com menos de 1 hora. O tempo mínimo de infusão são 60 minutos. Então vamos trabalhar agora os antibióticos que matam as bactérias através da inibição da síntese de suas proteínas. As proteínas da bactéria não sintetizadas levam a bactéria à morte. Então a gente tem grupos importantes como os aminoglicosídeos, as tetraciclinas, os macrolídeos, o cloranfenicol e as licosaminas ou licosamidas. Bom, vamos começar aqui com os nossos aminoglicosídeos. São antibióticos específicos aqui para gram negativa, a maior
a capacidade de matar bactérias se concentra nos gram-negativos aqui, diferente dos outros grupos que a gente já viu nos outros vídeos, como as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, os monobactâmicos e os inibidores da síntese dos precursores de peptoglicanos como a vancomicina. O forte desses outros era gram-positivo e o forte dos aminoglicosídeos aqui é gram-negativo. Antibióticos importantes estão nesse grupo aqui, como a gentamicina, amicacina, neomicina, tobramicina, streptomicina. Bom, como é que eles funcionam? Nós vamos ter aqui o nosso RNA mensageiro. Esse nosso RNA mensageiro aqui, ele possui bases nitrogenadas. Vamos colocar aqui alguns exemplos aqui aleatórios. Tá? E ocorre a chegada aqui nesse RNA mensageiro de um RNA transportador. Esse RNA transportador ele traz aqui consigo um aminoácido que será utilizado na montagem dessa proteína, desse peptídeo aqui que está sendo feito. O processo de pareamento é um processo complementar também, ok? Também de 3 em 3 bases. Então, o que acontece? O que os aminoglicosídeos eles fazem? Os aminoglicosídeos eles interferem na ligação do códon com o anticódon. Essa ligação aqui entre essas bases nitrogenadas, ela não vai acontecer porque justamente aqui no meio será colocado o antibiótico aminoglicosídeo. Então, o códon, que são essas três bases nitrogenadas do RNA mensageiro, não terá como se ligar no anticódon que vem no RNA transportador, que são as outras 3 bases, porque espacialmente aqui no meio será colocado o antibiótico que a gente chama de aminoglicosídeo. Então, os aminoglicosídeos eles inibem a síntese das proteínas das bactérias através de uma incorreção do reconhecimento códon-anticódon. Eles justamente vão ficar no meio da ligação do códon com o anticódon, tá? Do RNA mensageiro e do RNA transportador. E isso vai ser irreversível e fatal para a bactéria, e o forte desses medicamentos, desses antibióticos, como eu falei, é gram-negativo. Então, o mecanismo de ação dos antimicrobianos, que são aminoglicosídeos, é inibir a síntese das proteínas das bactérias. Mas como? Eles produzem uma incorreção da ligação do códon com o anticódon. As 3 bases nitrogenadas do códon do RNA mensageiro, eles não podem se ligar com o anticódon, com as 3 bases nitrogenadas do RNA transportador, porque no meio há um impedimento estérico, a colocação aqui, a ligação do antibiótico que a gente chama de aminoglicosídeo. Eles têm como reação adversa serem ototóxicos e nefrotóxicos, então o risco aumenta quando a gente tem mais de 5 dias de tratamento. Tá? Uma associação com furosemida também é ruim do ponto de vista da reação adversa, porque ocorre mais facilidade de ter insuficiência renal, porque a furosemida ela faz insuficiência renal também, ela também é nefrotóxica e ela também é ototóxica. Então, por que eles fazem isso? Porque são fármacos que têm muita afinidade por água, são muito hidrofílicos. Então, eles vão para dentro do teu corpo onde tem muita água, que é no rim e agora, como a gente chama com o nome mais moderno, da orelha interna, antigo ouvido interno, no labirinto. Então, a deposição desses medicamentos nesses órgãos faz com que ocorra lesão, nesses órgãos. Então, a gente tem a ototoxicidade e nefrotoxicidade, que pode ser potencializada com o uso da furosemida, que também faz isso. Tá? Existem enzimas que fazem a clivagem, que cortam esses antibióticos que são aminoglicosídeos. A gente chama elas de transferases. Isso faz parte da resistência bacteriana de algumas cepas. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.